Fevereiro 19, lendo a história de Deus. Levítico 11. Animais puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam aos israelitas: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que rumina, cujo casco seja fendido e partido em dois. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. O irax, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. É impura para vocês. O porco, embora tenha casco fendido e partido em dois, não rumina. É impuro para vocês. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão no cadáver deles. São impuros para vocês. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Todas as criaturas, porém, que vivem nos mares ou nos rios, que não tenham barbatanas nem escamas, que é entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão impuras para vocês. Por isso, não poderão comer a carne delas e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas nem escamas será impuro para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, nenhuma espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, nenhum tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão impuras para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar do chão. Delas, vocês poderão comer qualquer espécie de lagosta, gafanhoto migrador, grilo e gafanhoto devorador. Todavia, todos os outros insetos com asas que andam sobre 4 patas serão impuros para vocês. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até o entardecer. Todo aquele que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Todo animal cujo casco não é partido em dois ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em qualquer um deles ficará impuro. De todos os animais que andam sobre as patas, os que andam sobre a planta das 4 patas são impuros para vocês. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até o final da tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Estes animais são impuros para vocês. Dos animais que rastejam sobre a terra, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que rastejam sobre a terra, estes serão impuros para vocês. Quem neles tocar depois de mortos ficará impuro até o entardecer. Tudo aquilo sobre o qual cair um deles depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto foi feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, deverá ser posto em água e ficará impuro até o entardecer. Então, ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo o que nela houver ficado impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair esta água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o qual cair o cadáver de um desses animais ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão.
Eles estão impuros e vocês os considerarão como tais. Se, porém, cair em uma fonte ou em uma cisterna onde se recolhe a água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se o cadáver de um desses animais cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Se, porém, for derramada água sobre a semente e o cadáver de um desses animais cair sobre ela, esta será impura para vocês. Quando morrer um animal que vocês têm permissão de comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até o entardecer. Quem comer alguma parte da carcaça deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja sobre a terra é impuro para vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que rasteja sobre a terra, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés, são impuros para vocês. Não se contaminem com nenhum desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que povoam as águas e de todo animal que rasteja sobre a terra. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Levítico 12. Purificação após o parto. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino será circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, nem poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Neste caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer expiação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Esta é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por ela, e ela ficará pura. Levítico 13. Lei sobre doenças de pele. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser grave doença de pele, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a ferida na pele e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é grave a doença de pele. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a ferida não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará de novo e,
Se a ferida diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as suas roupas e estará puro. Se, porém, a erupção se espalhar pela pele, depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, ele deverá se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de grave doença de pele. Quando alguém tiver grave doença de pele, será levada ao sacerdote. Este o examinará e, se houver inchaço branco na pele, cujo pelo tenha se tornado branco, e se houver carne viva no inchaço, é uma doença crônica de pele e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará e, se observar que a grave doença de pele cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Vista que tudo ficou branco, ela está pura. Quando, porém, nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de grave doença de pele. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e, se a ferida tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual, então, estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta na pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se aparecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele que se alastrou onde estava a ferida. Se, porém, quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não tiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se, de fato, se espalhar pela pele, o sacerdote o declarará impuro, pois se trata de uma doença. Se, porém, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é grave a doença de pele que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele. Se, porém, o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele. Se, no entanto, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É infecção severa, uma grave doença de pele na cabeça ou no queixo. Se, porém, quando o sacerdote examinar a ferida e esta não aparecer mais profunda do que a pele, nem houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida e, se essa não tiver se espalhado, nem houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto a parte infectada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias.
No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se não tiver se espalhado nem parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta levará as suas roupas e estará pura. Se, porém, a ferida se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará, e, se a ferida tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu o pelo escuro, a ferida está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, está puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça e ele ficar calvo na frente, está puro. Se, porém, tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é grave doença de pele que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como uma grave doença de pele, o homem está com grave doença de pele e impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Quem tiver uma grave doença de pele, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é um mofo corrosivo persistente. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada de lã ou linho, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é um mofo corrosivo ou persistente. O objeto será queimado. Se, porém, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, nem pela peça tecida ou entrelaçada, nem pelo objeto de couro, então ordenará que o objeto afetado seja lavado. Assim, ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e, se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Quer o mofo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Se, porém, a mancha ainda reaparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo será queimado. Se, porém, depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Levítico 14. Purificação das doenças de pele. O Senhor disse a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele.
Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da grave doença de pele, o sacerdote ordenará que 2 aves puras e vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate e um ramo de hisopo sejam trazidos para aquele que será purificado. O sacerdote ordenará que uma das aves seja imolada em uma vasilha de barro com água da fonte. Então, pegará a ave viva e a molhará com o pedaço de madeira de cedro, com o pano escarlate e com o ramo de hisopo, no sangue da ave imolada em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da grave doença de pele e o declarará puro. Depois, soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e 1 log de azeite. O sacerdote que declara a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como essas ofertas. Então, o sacerdote pegará um dos cordeiros e o apresentará como oferta pela culpa, com 1 log de azeite. Ele os apresentará como oferta movida diante do Senhor e imolará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa no lóbulo da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. Então, o sacerdote pegará um pouco do log de azeite da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote imolará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal. Assim, fará expiação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, porém, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, que é uma oferta movida para fazer expiação pela oferta, com 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e com 1 log de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para a sua purificação diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com 1 log de azeite e os apresentará como oferta movida diante do Senhor. Imolará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua própria mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado,
no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer expiação por ele diante do Senhor. Depois, sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará expiação diante do Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem grave doença de pele e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. Purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo em uma casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo na minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que esvaziem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e se elas tiverem cavidades esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas em um local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco de barro que foi raspado seja jogado em um local impuro fora da cidade. Depois, colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas de mofo tornarem e alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la e, se as manchas de mofo tiverem se espalhado pela casa, é um mofo corrosivo persistente, a casa está impura. Ela deverá ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até o entardecer. Aquele que dormir ou comer na casa deverá lavar as suas roupas. Se, porém, o sacerdote for examiná-la e as manchas de mofo não tiver se espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate e isopo, e molará uma das aves em uma vasilha de barro com água da fonte. Depois, pegará um pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano escarlate e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e na água corrente, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará expiação pela casa e ela ficará pura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele, de infecção severa, de mofo nas roupas ou em uma casa e de inchaço, erupção ou mancha branca, para ensinar o povo quando algo é puro ou impuro. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele ou mofo. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.